Olá, bom dia. Ainda eu quase pensava que era boa tarde em função do horário. Eu vou colocar aqui o tema retornando, né? Hoje as doses de psicologia infantil, né? Vamos lá. Tema de hoje. Pronto, este é o tema: violência nas escolas. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Dalila. Acho que o Instagram está começando a fazer a distribuição da live, né? Então vamos dar um tempinho enquanto vocês vão compartilhando esse conteúdo que entendo ser um conteúdo relevante em função dos últimos acontecimentos infelizes que nós tivemos notícia recentemente. E é uma lástima, né? Porque isso é algo que está acontecendo em diversos lugares no país, né? Claro, uns mais chocantes do que outros, mas a gente é sempre surpreendido agora com essas notícias, e isso é muito preocupante. Eu decidi hoje tratar a respeito desse assunto porque isso diz respeito diretamente a mim. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu sou professor, que eu sou psicólogo, eu também sou professor e também durante a minha formação acadêmica me dispus a estudar sobre o tema da violência. Então, falar sobre violência nas escolas, diante de todos esses acontecimentos, para mim é como se dissesse assim: eu tenho o dever de ofício tratar a esse respeito. Então, eu venho ouvindo muitos comentários, lendo matérias e pessoas que estão discutindo e lançando suas opiniões sobre essa questão da violência nas escolas, a preocupação por mais segurança, e aí pensar em colocar a segurança do ponto de vista ostensivo. Bem, eu penso que o problema é muito mais profundo e complexo do que necessariamente apenas colocar polícia nas escolas. Eu não e também, bem, meios de segurança ostensiva na escola. Claro, tudo é importante que venha a dirimir ou mesmo debelar acontecimentos dessa natureza. Mas assim, a live de hoje que eu me propus a fazer é para que a gente tenha a possibilidade de fazer uma reflexão mais profunda a respeito do que está acontecendo, certo? E aí eu, claro, na medida em que vocês forem trazendo os questionamentos de vocês também, as opiniões, eu posso estar comentando. Obviamente vou estar comentando e vou estar também interagindo com vocês. Bem, qual é o primeiro ponto que eu gostaria de pensar, de refletir? O primeiro é: por que a escola? Por que a escola está sendo este cenário? Eu não diria alvo, mas sim cenário. Por que cenário e não alvo? Porque as pessoas, quando fazem esse atentado, eles não fazem um atentado contra a escola. Eles fazem atentados na escola. Certo? É um primeiro ponto. Por que a escolha desse cenário? O que representa a escola para essas pessoas? Né? E veja, eu estou colocando o termo pessoas porque eu também não vou me fixar a faixa etária, a idade de ninguém.
agora, nem de agressor, nem também das pessoas que estão lá presentes. Mas vou me dirigir lato sensu às pessoas. Porque o que é que significa, o que é que a escola representa para essas pessoas e para nós como um todo? Se vocês pararem para pensar, ultimamente vem crescendo o sentimento de descrença de muitos pais com relação ao papel da escola. Certamente vocês já ouviram falar, por exemplo, em movimentos de homeschooling, porque tem-se a compreensão de que as escolas não estão cumprindo o seu papel de fato e de verdade, desenvolver intelectualmente as crianças e os filhos das nossas famílias. E mais ainda, que as escolas hoje elas têm uma função muito maior de moldar as crianças na perspectiva da formação de um perfil de pessoas do que necessariamente de desenvolver intelectualmente, de fazer com que seja de fato desenvolvido o amor e a devoção pelo saber. Isso, infelizmente, não existe. E é verdade que não existe. Isso é verdade. Porque a escola ela é tida hoje somente, como um espaço burocraticamente instituído para que as crianças possam passar por um processo de formação que atenda a vários objetivos, menos o do desenvolvimento real, do amor pelo conhecimento, pela sabedoria e pela intelectualidade. Ou seja, a escola vem perdendo o seu papel. Quando a gente pode até num outro momento fazer uma live específica sobre isso, mas quando eu fiz o meu mestrado, que eu escrevi sobre a violência nos documentos de educação do domínio público, a violência nas escolas. Claro, a temática era violência contra a mulher, mas era violência nas escolas, em documento de domínio público. Eu dediquei um trecho do capítulo temático para tratar sobre a escola. O que é a escola moderna, certo? Porque a escola nem sempre foi do jeito que a gente conhece. A escola foi formada, foi criada, foi instituída com uma finalidade específica, que é a formação de um determinado homem, de um perfil de homem, o homem moderno. Por isso a escola moderna, que ela se propõe a formar um homem com a mentalidade e a ideia ideologicamente a partir da compreensão do homem moderno, E essa moldagem, por isso que a palavra modernidade vem de módulo, de moldagem. Essa moldagem desse cidadão, dessa pessoa, é feita e deve ser feita nas escolas. É importantíssimo entender que a função da escola moderna é moldar um homem moderno. E a gente não vai agora entrar nos pormenores do que é a formação de um moderno, porque não é o intuito dessa live aqui hoje. Mas, de uma forma geral, o que é que a gente pode falar sobre esse homem moderno? O homem moderno é um homem desessencializado, é um homem oco, vazio. Ele é apenas um molde. Ele é algo moldado, que está a serviço de uma estrutura, que é a estrutura do Estado moderno. Isso significa dizer que as pessoas, ao entrarem nesses espaços, muitas das vezes elas estão entrando em um lugar onde elas não serão visibilizadas como pessoas.
Então já começa aí um ato profundo de violência contra as pessoas, perpetrado pela própria estrutura escolar. Isso não significa dizer que nós estejamos aqui jogando a culpa para a escola. Não é isso. Não é isso. Mas eu estou aqui refletindo sobre o fato de que a escola por si, a partir do momento que ela não visa o desenvolvimento intelectual do ser humano, ela já começa a agir, né? A sua posição já é a escola agir, perdão, a escola não age, mas já é um espaço que tem por finalidade institucionalmente promover um ato de violência contra a condição humana, né? Ademais, principalmente numa sociedade onde não se valoriza o saber, não se valoriza o conhecimento, e sendo a escola a priori e em tese um lugar para o desenvolvimento do saber e do conhecimento, escolher a escola como um cenário de violência é dizer claramente o seguinte: esse lugar para mim, e não é só para esse agressor não, viu? Não é só para esses violentadores não. Isso é um sentimento que perpassa por várias pessoas. A escola para mim é um lugar de dor, de violência, de destruição e de morte. Eu estou colocando essas reflexões, inclusive preliminares, por quê? Porque eu vi uma live muito interessante do Dr. Tiago Castro ontem, falando sobre a questão de que está todo mundo comovido com relação à morte das crianças, o assassinato das crianças nas escolas, etc. E ele chama a responsabilidade dos pais dizendo o seguinte: vocês estão preocupados com o assassinato que ocorreu dessas crianças na escola, mas quantos pais não assassinam seus filhos com negligência e colocando-os, expondo-os a conteúdos e práticas e experiências inapropriadas e também mortificantes? Ele está coberto de razão. Ele está coberto de razão. Ele até usa o termo sociedade hipócrita, né, que está preocupado com esses atos de violência e que ela mesma pratica violência contra as crianças ainda muito cedo. Ele está falando a verdade. E isso é um fato, isso é real. Mas como eu me propus a falar sobre violência nas escolas, então a primeira reflexão que eu faço é: será que a escola de fato está sendo atualmente um lugar de verdade, destinado ao desenvolvimento e ao desenvolvimento intelectual e ao amor à sabedoria, de verdade? Ou ela está ali apenas para o cumprimento da formação de um homem moderno e de objetivos puramente burocráticos e tecnocráticos? E com isso não se está nem aí para a pessoa real que está ali dentro daquele espaço, no caso a escola. Já começa por aí a reflexão. Um outro ponto que eu penso que seja importante, claro, eu não vou tomar muito tempo de vocês, porque a proposta dessa live é que ela dure apenas 30 minutos, mas eu vou me estender um pouco mais, até porque eu comecei, ao invés de 11h30, eu comecei às 11h35, 11h40, então eu vou me permitir me estender um pouco mais. Um outro ponto é o seguinte: a questão das origens da violência. As origens da violência precisa ser estudado. Por quê? Porque a violência tem origem na agressividade. A agressividade não é necessariamente violência. Porque, por exemplo, as professoras e as pessoas que estiveram ali naqueles espaços escolares aonde ocorreram aqueles atos de violência tiveram que ter uma posição de agressividade superior ao violentador para poder contê-lo. Se fossem pessoas que tivessem um limiar de agressividade baixo, não iria conseguir fazer frente ao violentador e, consequentemente, aquela pessoa ia estar perpetrando violência e trazendo um estrago maior. Então, foi necessário que uma pessoa que tivesse um quanto de agressividade superior àquele pudesse conter e impedir que aquele criminoso, e mais do que um criminoso, um violentador, continuasse a perpetrar violência naquele espaço. Mas as origens da agressividade e as origens da violência precisam ser refletidas.
Existe eu sempre trabalho nessa perspectiva, né? Porque é a minha principal referência teórica, ou uma das minhas principais, né? Mas na psicologia infantil, na clínica infantil, ele certamente é o principal, que é quem melhor trata sobre esse assunto. Donald Winnicott, quando ele fala sobre as raízes da agressividade, e ele fala sobre a tendência antissocial, a personalidade antissocial, que é, sem sombra de dúvidas, sem dúvida alguma, o comportamento dessas pessoas que praticaram violência na escola. São pessoas com personalidade antissocial, né? Com práticas antissociais. Não há dúvida disso, e a gente precisa dar nome aos bois, e precisa dizer exatamente o que aconteceu. Essa personalidade antissocial, ela tem uma origem, as pessoas não nascem antissociais, né? Nós não vamos entrar numa discussão mais filosófica, profunda a respeito de questões inatas ou não, mas entender que a personalidade antissocial se apresenta, não desenvolve, ela se apresenta na medida em que há falhas importantes no processo de amadurecimento emocional. Entende? Ou seja, repetindo, a personalidade antissocial, um sujeito com práticas antissociais e violentas, surge no momento em que há um comprometimento, onde há uma falha importante no amadurecimento psíquico, no amadurecimento emocional daquela pessoa. Então, o que é que acontece? A responsabilidade é sempre dos pais. Por que a responsabilidade é sempre dos pais? Porque os pais são responsáveis na formação dos filhos. Claro, os pais não têm o controle total e absoluto, mas ele tem o dever total e absoluto da condução, da implicação, de estarem ali junto com os filhos para conduzi-los. Eles devem estar, inclusive, implicados no momento que os filhos falharem, para poder eles estarem junto dos filhos, para corrigi-los, para acolhê-los, corrigi-los e reparar aquilo que foi feito. Então, os filhos precisam dos pais para esta formação. Por essa razão, não se pode delegar e terceirizar essa educação para ninguém. Por essa razão, muitas vezes também, a escola se queixa, a escola mesmo se coloca como um espaço central na educação e na formação das pessoas. Mas aí é essa mesma escola o alvo e a suposta vítima desse tipo de situação. Por quê? Porque ela evocou para si, o Estado moderno evoca para si a responsabilidade da educação e tira e desresponsabiliza, ou mesmo tira os pais desse lugar de educação dos filhos. E a educação dos filhos é a responsabilidade dos pais e não da escola. Sobretudo na educação no sentido de promover nos filhos virtude. Dar aos filhos formação moral, de uma moral elevada, não é qualquer moral, é de uma moral elevada, de virtudes, antagônica ao vício. E essas crianças se desenvolverem e crescerem numa perspectiva de respeito ao outro e de respeito a si mesmo. Se isso falha, nós vamos ter aí, em processo, o surgimento de diversas pessoas com tendências antissociais. Então, a importância de agora, diante desses fatos, nós assumirmos as responsabilidades e entender que a responsabilidade pelo que está acontecendo é nossa, enquanto pais e enquanto sociedade. Que antes de a gente estar gritando, né? E claro, tem o seu papel, mas dizendo, tem que ter mais segurança, tem que ter. Mas além disso, tem que ter mais
presença dos pais, ocupar-se com a formação dos filhos. Porque se essa negligência continuar, a tendência é que a situação piore. Deixar isso claro. O prognóstico na continuidade dessa negligência dos pais com relação aos filhos é piorar a situação. Não é melhorar não, viu? Não pense que a melhora vai cair do céu e que vai se resolver só... Não. Se a negligência dos pais continuarem com relação à educação e formação dos filhos, com alta moralidade e educá-los para o bem e para a virtude, essa situação de violência, não só nas escolas, mas em qualquer outro espaço da sociedade, vai piorar. Vai piorar. Quanto mais você entregar seus filhos, terceirizar a educação dos filhos aos outros, à escola, a telas, ou a qualquer um, e você abandonar e negligenciar a educação dos seus filhos, isso vai acontecer. Isso é um fato. E veja, somos todos nós. Não é isso, o problema não está no outro, não. O problema está na gente. Nos implicarmos enquanto sociedade, enquanto pessoas. Não é nem enquanto sociedade, porque quando a gente diz, vamos se implicar enquanto sociedade, então joga para a sociedade é o quê? Ninguém. Terra de ninguém. Não, nós. Porque eu tenho uma filha, eu tenho responsabilidade da educação dela. Vocês que estão aqui assistindo essa live, certamente alguns têm filhos. Então vocês têm responsabilidade da formação do filho de vocês. Em tendo uma boa formação, esses filhos sendo bem conduzidos e bem formados, essas falhas, todos nós temos nossas falhas na formação e na educação e na condução dos filhos. Ninguém é perfeito. Mas essas falhas podem ser dirimidas, e cada vez mais elas são dirimidas, melhor os resultados para as próximas gerações. Então, se nós não corrigirmos essa falha estrutural, que falha estrutural é essa? A falha estrutural da negligência dos pais para com suas famílias e para com seus filhos. Se nós não corrigirmos isso, a tendência é que a situação piore. Nas escolas, no interior dos lares, no trabalho, porque essas pessoas vão crescer e podem fazer, por exemplo, podem praticar assédio moral em ambiente laboral, assim como praticam quando criança bullying nas escolas. Né? Claro, nós estamos numa situação até mais drástica, que são casos de assassinatos ocorridos dentro da escola. Né? Uma prática brutal que pelo menos possamos tirar, né, vamos dizer assim, um bem de todo esse mal, que é o de chamarmos a responsabilidade de nós agora procurarmos colocar um freio nisso, alertando as famílias e os pais de que temos que tomar as rédeas da educação e da condução e da formação desses filhos. Porque se assim nós não o fizermos, nós vamos praticar falhas importantes, seja por excesso ou por negligência, na formação dos nossos filhos, e, consequentemente, prejudicar aos nossos filhos e a terceiros, a pessoas inocentes. Então, o recado hoje que eu gostaria de deixar com relação a essa questão entre escola e violência, ou seja, a violência nas escolas, é essa. Como é que a gente diminui a violência nas escolas? Formando bons filhos. Não esperar da escola a formação de um bom ser humano. Eu não espero de escola a formação de minha filha. Espero de mim. Para que quando ela chegue na escola, ela chegue pronta. Quem aprontou-la e quem educou-la fui eu. Porque ela pode entrar não só na escola, ela vai entrar na escola em qualquer outro lugar, com a educação que eu dou a ela. Com a educação que eu me proponho a dar a ela. Porque eu sou o pai dela. Assim como minha esposa faz o mesmo com ela. Então, eu não vou esperar da escola. Eu não espero nada de ninguém, na verdade. Quanto mais de uma escola. Então,
se nós assumirmos todos a responsabilidade da condução dos nossos filhos, situações como essa tenderão a desaparecer, porque os nossos filhos serão bem educados e entrarão bem informados em casa, aliás, na escola. Mas caso contrário, vai se fazer cada vez mais aberrações e atrocidades daqui para frente. Não vai parar por aí. Não há um prognóstico positivo para o futuro se não houver correção da forma que os pais conduzem os filhos hoje. É muito importante isso. Agora, eu vi também que Antônio fez alguns comentários. Eu vou ler aqui, porque eu já estou me encaminhando para o fim, mas eu acho importante fazer essas observações. Que essa falha tem que ser combatida dentro da... Tem sim. Antônio, mais do que combatida, essa falha precisa ser exposta. A gente precisa expor e dizer que há uma falha, e é uma falha profunda, e que ela está começando a apresentar seus efeitos agora. Então precisa primeiro denunciar essa falha, deixar claro que existe essa falha. Esse excesso de telas que você tão bem colocou, é verdade, ele é muitíssimo prejudicial. Inclusive eu fiz um curso sobre isso, sobre os malefícios das telas, não da tela em si, mas do uso que inclusive é feito delas. E os pais, é um absurdo, os pais estão entregando os filhos às telas, pelo amor de Deus. Isso é de um mal sem tamanho. Por favor. Daninhas do TikTok. TikTok. São vários os aplicativos, Antônio, infelizmente. Isso, toda sorte de falta de valores e princípios. Valores tem, viu, Antônio? Tem valores. Só que valores débeis. Valores. Valores destrutivos. Porque não é. A pessoa diz assim, não, é a sociedade sem valores, a sociedade desprovida de valor. Não, tem valor, só que é um valor deletério, um valor mau, um valor ruim. E a gente tem que colocar outros valores em cena na vida dos nossos filhos. Que leva, obviamente, ao caos moral, é verdade. Fomento de artes, isso mesmo, Antônio. Invistam na presença, mas uma presença qualificada. Os pais precisam dessa qualificação, precisam ser qualificados à altura para entregarem aos filhos o que de melhor eles podem. O pai tem que ser o exemplo, a mãe tem que ser o exemplo, e tem que ser um exemplo bom. Não pode ser um exemplo qualquer, tem que ser um exemplo bom, um exemplo de virtude. Ele tem que olhar para o pai e tem que olhar para a mãe e dizer que esse aí é o exemplo, que é como eu devo ser, é a referência. Deixa eu ver mais aqui. Você é terapeuta também, Antônio. Isso, exato. É isso. As crianças são frágeis. Por sua própria condição, Antônio, elas são frágeis. Contudo, a necessidade de fortalecê-las é nossa. A responsabilidade de fortalecê-las é nossa. Então, por isso que eu coloquei a importância da introdução de virtudes na vida dessa criança. Repito, o problema da violência das escolas está muito mais na forma como os pais conduzem os filhos do que necessariamente está tendo que buscar meios de buscar segurança nas escolas. Claro, precisamos de segurança na escola cada vez mais. Mas muito mais do que segurança nas escolas, precisamos de pais que possam promover com segurança a formação e a condução dos filhos. A responsabilidade é sempre da educação dos pais. E não tem essa de estar diminuindo ou arrefecendo ou relativizando a educação, aliás, a responsabilidade dos pais com relação a essa educação, não. Aqui na minha cidade, esta semana,
Pegaram um aluno com faca na escola. Deram investigada e o pai já está com mandado de prisão. Que jeito isso vai ter? Meu Deus. O jeito de sair é que, diante de uma situação como essa, desenvolver psicologia, RH. Perdoe-me, eu não vi o seu nome. Se você se apresentar, eu lhe agradeço. Mas veja, encontrou a faca na bolsa do filho, chamou o pai. Sim, é para chamar o pai mesmo. É para chamar o pai e implicá-lo, e ele vai ter que responder. Se todos os pais começassem a responder e a serem implicados, isso pode começar a mudar de figura. Entendo que são condições fisiológicas, mas é que, como eu tenho dito, é o papel dos pais fortalecer nossas crianças, mas temos visto um monte de pais jogando videogame. Claro. Ana Paula, tá bom. Pronto, Ana Paula, é isso. Os pais precisam ser implicados mesmo, tem que chamar os pais. Na verdade, antes de chamar os pais têm que olhar a bolsa desse menino, né? Antes de acharem uma faca na bolsa dele, os pais têm que achar. Porque não é só achar uma faca, né? O que é que tem dentro da bolsa simbólica dele? Pode tirar um monte de coisa. Sim, Antônio, olha, essa coisa de os próprios pais estarem jogando... Eu vou me permita, por gentileza, me permita não comentar sobre esses pais de joguinho. Mas é isso. Eu acho que eu cumpri o que eu estava pensando em trazer para vocês hoje. É claro que oportunamente eu vou continuar tratando sobre esse assunto em outros momentos, mas entender que a violência na escola não é gratuita, não está começando, não começa do dia para a noite, isso não é um fenômeno isolado, existem muitas coisas mais profundas aí que devem ser levadas em consideração, mas principalmente a negligência dos pais na formação dos filhos, ponto. A negligência na formação, na educação, na condução dos filhos. Mas vamos em frente. Um abraço, tudo de bom. Felicidade para vocês. Vai ficar gravado aqui a live. Valeu.